Olá família, graça e paz, tudo bem? Hoje, então, estamos lá em Êxodo, capítulo 13, 14 e 15, né? E aqui você viu, né, aconteceu a libertação do povo, aconteceu, né, a Páscoa, então o povo agora está sendo liberto, está saindo do Egito. E existe aqui um fato muito interessante, importante, eu quero falar com você, que é a travessia do Mar Vermelho. Eu quero ler alguns versículos que está lá em Êxodo 14, vamos ler o versículo 15 ao 18 e depois o 26 ao 29. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Agora, mais para frente, também no capítulo 14, só que aí o versículo 26 ao 29 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Então, olha só, aqui é a experiência do Mar Vermelho. Ok? Então, eu falei para você ontem que a experiência da Páscoa, do Cordeiro, ele aponta então ali para a morte de Jesus, que nos libertou, né? Nos livrou da morte, nos libertou do Egito. E agora o povo está em direção, né? Está em rumo à terra prometida, porque essa era a promessa de Deus na aliança com Abraão. E aí então o povo está indo agora, está sendo liberto, foi liberto do Egito e está caminhando, né? Aquele povo, a imensidão de pessoas ali. E aí agora o que acontece, né? A palavra diz que Moisés e Israel, eles chegam diante do Mar Vermelho. Deus direciona eles ali, a chegar ali. Quando chega diante do Mar Vermelho, como que atravessa para o outro lado? E aí já vem a notícia que o quê? Que, né, Faraó já enviou o seu exército para vir atrás do povo de Israel. Né? No primeiro momento ele libera o povo, não pode ir adorar a Deus no deserto, mas depois ele volta atrás e diz: não, vamos buscar esse povo de volta. E aí agora eles estão ali, na frente do Mar Vermelho. E aí Moisés, o povo começa a reclamar, começa a falar: meu Deus, e agora o que vai acontecer conosco? O que nós vamos fazer? Nós fomos libertos lá para morrer aqui. Aí Moisés começa a orar, Moisés começa a clamar a Deus: Senhor, e agora? O que eu vou fazer com esse povo? Senhor, o que a gente faz? E aí Deus responde para Moisés, né? Aqui no capítulo 14, versículo 15, dizendo o quê? Por que tu está clamando a mim? Levanta, Moisés, o bordão, estenda sobre o mar, que as águas vão dividir. E assim acontece. Moisés, então, né, direciona o seu bordão, o seu cajado ali, e isso, algo sobrenatural acontece. O Mar Vermelho se abre. E você sabe que Moisés, ele é uma figura aqui. Moisés aponta para Cristo. O cajado de Moisés aponta para o quê, irmãos? Aponta para a cruz de Cristo. Então, olha só, a experiência do Mar Vermelho, vamos juntando tudo aqui, a experiência do Mar Vermelho, ela aponta para o nosso batismo nas águas. Então, nós fomos libertos do Egito, mas agora a travessia do Mar Vermelho, ela aponta o quê? O novo nascimento. Ela traz, então, agora, né, essa experiência que somente a cruz de Cristo pode fazer. Então, uma coisa é nós sermos libertos do Egito, outra coisa é nós sermos introduzidos na terra prometida. Então, são dois aspectos, ok? Então, aqui o que acontece? Nós fomos perdoados lá no Egito por causa do sangue, né? Eu falei para você, mas agora é o momento do novo nascimento. Hoje, obviamente, as coisas acontecem de maneira instantânea, né? Quando você é perdoado pelos pecados, você nasce de novo, acontece a regeneração.
Entendeu? Tudo isso acontece no mesmo momento. Mas se nós olharmos lá atrás, antes de Cristo, não acontecia tudo ao mesmo momento. Por exemplo, né, com os próprios discípulos, se nós formos avaliar, não acontece ao mesmo tempo. Né? A gente vai ver que os discípulos nascem, né, eles têm a regeneração lá em João 20, depois de Jesus ter ressuscitado. Mas antes disso, eles já tinham convertido, ou seja, a mente já tinha mudado. Então, antes não acontecia simultaneamente, antes de Cristo. Agora sim, por quê? Porque o Espírito foi dado. Então, à medida que nós somos convencidos pelo pecado, nós somos perdoados e nós nascemos de novo. Isso acontece imediatamente. Mas lá, aqui não. Aqui está apontando para uma experiência separada do perdão dos pecados. Mas o que precisa de ficar aqui gravado para mim e para você é a importância. Ou seja, é o impacto do novo nascimento. É o impacto do batismo. Vamos usar aqui o batismo como novo nascimento. Né? Embora não seja o batismo o novo nascimento, mas ele representa o novo nascimento. Né? Ninguém crê, ou melhor, ninguém batiza e por isso nasce de novo. Não, ele nasceu de novo, por isso que ele vai batizar. É uma expressão pública daquilo que aconteceu dentro. Mas vamos usar aqui então como é esse batismo do Mar Vermelho, como esse novo nascimento acontecendo. Por que o mar abriu então? Por causa da cruz de Cristo. Então eu e você, né, nós fomos transportados, e está lá em Colossenses capítulo 1, lembra? Versículo 13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é isso que acontece aqui no Mar Vermelho. Ou seja, o Israel está sendo transportado do império das trevas, que é o Egito, para o reino, direcionado ao reino, direcionado à terra prometida. E como que isso acontece? Através da cruz. Através da cruz de Cristo. E aqui Moisés, então, é essa figura. O cajado é a cruz, ele abre. Só que o fantástico disso, irmãos, é que isso não tem mais volta. Aconteceu e não tem mais volta. Por quê? Nós lemos aqui, eu li a segunda porção com você, versículo 26 a 29, que depois que o povo de Israel está passando, o que acontece? O mar, ele é fechado. Ok? Então, uma vez que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a porta, ou seja, o caminho que aconteceu, não tem como voltar mais. Ou seja, o mar fechou de novo, não tem mais como voltar. Entende? Então, uma vez filho, sempre filho, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez, agora que eu fui, né, perdoado, eu sou sempre perdoado, uma vez que eu fui justificado, eu sou justo, e ponto final. E eu estou falando isso para gerar convicção no seu coração. Você, eu e você, fomos transportados, Deus, da mesma maneira que transportou Israel do Egito pelo Mar Vermelho, eu e você fomos transportados também pelas águas do batismo. Nós morremos e nascemos de novo. Eu e você agora adentramos o caminho da terra prometida. Eu e você adentramos o lugar da promessa de Deus. Por quê? Porque Ele nos transportou. Ok? Então creia nisso, se aproprie disso, não tem mais volta. Eu sei que Satanás em todo momento está tentando colocar dúvida em você. Será que você é salvo? Será que você é amado? Será que você é filho? Será que você é justo? E por vezes nós vamos dando ideia para esses pensamentos demoníacos. Isso vai nos roubando a fé, vamos ficando incrédulos, vamos ficando inseguros. Mas quando você percebe que o mar se fechou e não tem mais como voltar, não tem. Lembra que fala em Apocalipse, né? Que o glorioso, Jesus, é aquele que tem a chave de Davi. E a palavra diz assim, né? Apocalipse 3. Ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha, ninguém abre. Ele abriu uma porta para mim e para você. Ninguém podia abrir, somente ele podia abrir o mar. Ele abriu pela cruz. Só que depois ele fechou também. Aquilo que ele fechou, ninguém pode mais abrir. Eu e você somos salvos, somos filhos, somos amados, somos abençoados por causa de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.